Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se. Queridos, vamos abrir lá em João capítulo 6, nós vamos ler o versículo 35. Estamos estudando o verdadeiro Deus e estamos estudando agora a obra da Trindade na redenção. E hoje nós vamos estudar a obra do Filho, a obra de Jesus Cristo na salvação, na redenção do homem. E esse tema extremamente importante, como eu já tenho falado nas últimas aulas, porque sem o Pai, sem o Filho e sem o Espírito Santo não há salvação. Precisamos dos três para que haja salvação dos homens, e isso aqui é um ponto-chave na doutrina bíblica. Vamos lá para o texto, João 6,35, ele diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus está fazendo uma declaração que Ele é suficiente para alimentar todas as nossas necessidades espirituais. Versículo 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Jesus, Ele é suficiente para alimentar todas as necessidades espirituais que nós temos. Ele é suficiente para nos dar toda a salvação que nós precisamos. Mas o versículo 36, ele coloca uma doutrina importantíssima na salvação, chamada de doutrina da responsabilidade humana. A salvação, ela está aqui mostrando que ela é um ato de Deus exclusivo, mas que há uma responsabilidade humana envolvida nisso. E que rejeitar o Evangelho, resistir à palavra de Deus, causa uma condenação agravada naqueles que ouvem o Evangelho e não se arrependem. Naqueles que ouvem o convite, as boas novas de Cristo para a nova vida e não abandonam o pecado, ele sofre uma condenação agravada. Por isso que Jesus disse: olha, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. A incredulidade deles faz a condenação deles ser maior ainda. Aí o versículo 37 equilibra a responsabilidade humana com a soberania divina na salvação. Veja o 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ao mesmo tempo que de um lado da balança você tem a responsabilidade humana, chamando cada um de nós para nos arrependermos e crermos no Evangelho, do outro lado da balança divina da salvação, nós temos também o eterno decreto de Deus da eleição, dizendo: aquele que o Pai me dá, quem virá a mim, quem será salvo, é aquele que o Pai me dá. É aquele que o Pai traz a mim, é aquele que o Pai conduz até mim. E aí Jesus garante: de maneira nenhuma eu o lançarei fora. A segurança da salvação. Uma pessoa salva é uma pessoa salva por toda a vida. Agora, o que é importante para nós nessa aula de hoje é do versículo 38 para frente. Veja só: porque eu desci do céu. Jesus está dizendo o que ele veio fazer, por que ele deixou o céu e a glória. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Jesus vai salvar plenamente todos aqueles que o Pai deu a ele. Aí perfeito, a gente avança um pouquinho mais, e ele diz: pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Uma garantia da salvação. De fato, versículo 40, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O Senhor Jesus, ele está mostrando aqui qual é a missão dele na terra, qual é a parte da obra do Filho de Deus na salvação. É a parte que mais aparece. O Pai determinou salvar os eleitos, quem ele escolheu, só que o Filho seria
aquele grande executor da obra da salvação. Ele seria o grande ator na obra da salvação. O Filho é o meio, ele é o enviado, ele é o realizador da salvação. Então Jesus, ele está dizendo: eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. O Pai enviou o Filho. Quando Jesus veio à terra, não foi o Pai que veio à terra. Não era Deus o Pai que estava aqui na terra. Era Jesus que veio para salvar o seu povo. Enquanto o Pai planejou a salvação, o Filho realizou a salvação, executou a salvação na cruz. E Jesus veio voluntariamente cumprir tudo que as Escrituras estabeleceram para a salvação do seu povo. Por isso que a salvação do Senhor Jesus Cristo é uma salvação tão perfeita, tão completa, porque a obra de salvação dele não falhará, não deixará de ser salvo nenhum daqueles por quem Cristo morreu. Todos aqueles por quem Cristo morreu, eles estarão nos céus, eles ouvirão o Evangelho, quer eles morem lá no Paquistão, quer eles morem na Coreia do Norte, quer eles morem na Arábia Saudita, quer eles morem lá em cima no Canadá, entre os esquimós. Todos aqueles que devem ser salvos, eles serão salvos. O Evangelho os alcançará. Deus levantará missionários, homens, mulheres, Ele enviará a mensagem dEle, e nenhum daqueles que Deus tem o propósito de salvar ficará para trás. É isso que esse texto aqui de João capítulo 6 está querendo dar para nós a garantia. A obra de Cristo não falhará. Lembra lá de Isaías capítulo 53, fala do sofrimento do Messias, o sofrimento do servo do Senhor. No finalzinho do 53, diz assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Jesus, ele vai se alegrar da obra que ele fez, ele vai se alegrar da salvação que ele fez, e a salvação dele não vai deixar ninguém para trás, não vai deixar nenhum daqueles que Deus quer salvar para trás, de forma nenhuma. É importante entender que nessa vinda do Senhor Jesus, versículo 38 que a gente leu aqui, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Quem desceu do céu, quem sofreu na cruz, foi o Senhor Jesus, não foi o Pai. Isso é uma heresia chamada de patripacianismo, é um nome esquisito, mas ele significa o Pai passando pela paixão, o Pai sofrendo na cruz. Patripacianismo. Patripacianismo é heresia, que quem sofreu na cruz foi o Pai, que quem sofreu na cruz foi o próprio Deus. Não é isso que aconteceu. Quem sofreu na cruz foi o Senhor Jesus. Ele morreu, ele sofreu na cruz. Ele foi o enviado de Deus e Deus permaneceu no céu. O Filho de Deus, que nós estamos estudando aqui hoje, e que vamos ver a obra dele na redenção, ele é chamado na Escritura de unigênito. O que significa essa palavrinha unigênito? No grego, ela é monogenes, que significa exatamente em tradução literal, unigênito. O único do seu tipo nascido. É isso que significa essa palavra, é um termo técnico, é um termo que ele é utilizado somente para Jesus. Somente Jesus é o único do tipo dele nascido. Por quê? Porque ele foi o único Deus que nasceu em forma humana. Porque ele foi o único Deus que foi gerado sem ter a necessidade da conjunção carnal de um homem e de uma mulher para nascer. Jesus, ele não é fruto de um espermatozoide e de um óvulo. Jesus foi sobrenaturalmente gerado no ventre de Maria pelo poder de Deus através do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia, por isso que os escritores da Bíblia aplicam para ele o termo unigênito, ou primogênito, também aparece esse termo também, primogênito. Isso significa que Jesus, ele é o único do tipo dele. Ninguém nasceu como Jesus, ninguém encarnou como Jesus, só Jesus nasceu daquela forma, só Jesus foi gerado daquela forma. O Pai não é gerado,
A Bíblia diz que o Pai é Espírito, que Ele habita na luz inacessível, a qual nenhum homem viu ou jamais pode ver, segundo Timóteo. O Espírito Santo, Ele também é Espírito, mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele foi gerado, Ele teve um corpo aqui nessa terra, e isso é importante saber a respeito do Senhor Jesus. Nunca se diz que o Pai é gerado ou que o Espírito Santo é gerado. O que nós vamos fazer nessa aula de hoje? Nós precisamos ver os ofícios do Senhor Jesus como Redentor. Quando Ele veio à Terra, Ele teve 3 grandes ofícios como o nosso Salvador, o nosso Redentor. Lutero falou bastante sobre isso, mas foi Calvino quem desenvolveu toda essa doutrina, a doutrina dos ofícios de Cristo. Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é sacerdote e Jesus Cristo é um profeta. E isso nós encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E para isso nós vamos usar a nossa Confissão de Fé Batista de 1689, essa pretinha aqui. Eu quero que vocês abram lá na página 148 da nossa Confissão de Fé. Nós temos a Confissão de Fé, e junto com essa Confissão de Fé, no final, nós temos um catecismo puritano, que foi feito por Charles Spurgeon. Na verdade, o que é isso aqui? Deixa eu te explicar que joia que você tem na mão com esse livro preto aqui. Nossa Confissão de Fé Batista de 1689, ela é muito boa, ela é excelente para o ensino no culto doméstico, para o ensino familiar em casa. Se você não sabe o que é estudar com o seu filho, estudar com a sua esposa, estuda essa confissão aqui. Você pode ter certeza, se você souber o que está escrito aqui e estudar os versículos bíblicos que estão aqui, você vai sair na frente de um punhado de teólogo, você vai sair na frente de um punhado de pastor que está pastoreando a igreja aí e não tem nem ideia dos caminhos de Deus. Essa confissão aqui foi feita por puritanos, ela é muito profunda doutrinariamente. O catecismo que Charles Spurgeon colocou aqui é o Breve Catecismo de Westminster, feito por puritanos. Quem fez esse catecismo aqui foi Thomas Watson e um punhado de outros puritanos. Tá, por que isso aqui é importante? Charles Spurgeon, ele pegou esse Breve Catecismo de Westminster e o que ele fez? Ele adaptou ele para a visão da Igreja Batista. Então ele tirou tudo lá que falava de batismo infantil e tudo que falava de presbiterianismo e ele colocou dentro desse catecismo tudo que tem a ver com batismo depois que nós cremos e tudo que tem a ver com a forma de governo que nós acreditamos. Esse catecismo aqui é excepcional, foi feito por puritanos e adaptado pelo Charles Spurgeon. E por que ele é tão bom, por que ele é tão importante? Se você quer fazer culto doméstico e não sabe na sua casa por onde começar, como estudar doutrinas da Bíblia com a sua esposa, com o seu filho, usa esse catecismo. Você pode ir da pergunta número 1 até a última, vocês vão ver o tanto de doutrina bíblica que tem aqui. Hoje nós vamos estudar rapidamente aqui, só 5 perguntas desse catecismo, mas ele ensina muita coisa, ele ensina muita doutrina. Isso aqui foi pensado pelos puritanos para os pais ensinarem os filhos. O Breve Catecismo de Westminster, ele foi feito para os pais ensinarem os filhos. O Catecismo Maior de Westminster, ele foi pensado para os maridos ensinarem as esposas e para os pastores ensinarem as congregações. Então tem muita riqueza e tudo isso aqui de graça, livre na nossa mão para a gente poder usar. Você pode usar isso para doutrinar a sua família, e é uma doutrina fenomenal, fantástica. Abre lá na página 158, nós vamos ver desculpa, é 148, eu falei errado. 148, nós vamos ver a pergunta de número 22. Então fica esse estímulo para você usar o catecismo e a confissão para estudo bíblico em casa. Você pode aprender muito mesmo. Vamos ver então os ofícios de Cristo como nosso Redentor. Pergunta 22. Quais são os ofícios que Cristo executa como nosso Redentor? Resposta. Cristo, como nosso Redentor, executa os ofícios de um profeta, de um sacerdote e de um rei, tanto em seu estado de humilhação, quanto em seu estado de exaltação. Gente, isso aqui é doutrina pura. E o melhor,
tem os versículos bíblicos para a gente seguir, tem os versículos bíblicos para nos ensinar. Vá lá então, Atos 3:22, eu já vou lendo ele aqui. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará, Deus vai levantar, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Olha o primeiro ofício do Senhor Jesus aqui, ele é profeta, sacerdote e rei. Atos 3:22 está mostrando para nós que Deus levantaria alguém semelhante a Moisés para ser um profeta, para anunciar a vontade de Deus para nós. Vamos ver Jesus então sendo um sacerdote. O segundo versículo nosso aqui, né? Hebreus 5, do 5 ao 6. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é um sumo sacerdote. Jesus foi escolhido por Deus para ser um sumo sacerdote. Só que aqui é importante explicar esse versículo. Quem que é esse tal de Melquisedeque? Por que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Isso é importante para saber. Vamos lá para o Antigo Testamento e vamos lembrar. Deus, ele separou Abraão para começar uma aliança com Abraão. Ele escolheu Abraão para começar um povo através de Abraão e a grande história da redenção. Abraão teve um filho chamado Isaac. Depois de Isaac teve um filho chamado Jacó. E Jacó foi pai de 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. De qual tribo deveria vir os sacerdotes? Quem sabe? De qual tribo? Levi. Exatamente, de Levi vinham os sacerdotes para Israel. Só que esse texto aqui, de Hebreus, fala que Jesus não é da tribo de Levi. E fala que Jesus, ele é um sacerdote, um sumo sacerdote de uma outra ordem, de uma outra família, de uma outra casa. Ele é sumo sacerdote de acordo com Melquisedeque. Isso aqui é uma profecia, e isso aqui é algo que o Antigo Testamento está mostrando o seguinte: olha, Jesus não é de Levi, Jesus é de Judá. Jesus, ele veio da tribo de Judá. Melquisedeque, ele é um sumo sacerdote que abençoou Abraão, quando Abraão voltou de vencer os 5 reis que tinham prejudicado a vida de Ló. Abraão vence esses 5 reis, Melquisedeque aparece para Abraão, serve pão e vinho para Abraão, uma prefiguração da ceia do Senhor, faz isso tudo e mostra que ele era um sacerdote, ele era um rei sacerdote ao mesmo tempo. Jesus, ele é um sacerdote de acordo com Melquisedeque, porque Melquisedeque traduzido significa rei de justiça. Melquisedeque, ele é rei de justiça, e ele era rei de Jerusalém, ele era rei da paz. Tudo isso está explicado no livro de Hebreus, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. E aí o que acontece? Jesus é um sacerdote nesse sentido aqui espiritual. Melquisedeque, a Bíblia não conta para a gente quem era a mãe dele, quem era o pai dele, como é que ele conheceu a Deus. Ele simplesmente aparece na história da redenção como um sacerdote. Jesus, ele aparece também na história da redenção como o grande sumo sacerdote, que ofereceu a si mesmo na cruz como oferta pelo pecado. Então Jesus é um sacerdote. O próximo versículo aqui, qual que é o outro ofício de Jesus também? Ele é um rei. Salmo 2, versículo 6 diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Jesus foi gerado por Deus para ser rei. Jesus é um rei. Ele foi chamado por Deus para ser um rei. Então nós vemos os 3 ofícios aqui. Agora vamos estudar eles individualmente. Pergunta 23, olha aí. Como Cristo executa o ofício de profeta na obra da redenção, por que era importante Jesus ser um profeta? Resposta, olha o que diz o catecismo.
Cristo executa o ofício de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo Espírito Santo a vontade de Deus para nossa salvação. O que é ser um profeta? O que é um profeta verdadeiro? Para que serve um profeta? Para adivinhar com quem que a gente vai casar? Para contar o número do nosso RG? Para falar que Deus vai te prosperar e fazer isso e fazer aquilo outro? O que é um profeta verdadeiro? Um profeta verdadeiro que vem de Deus, ele nos revela a palavra de Deus, ele nos faz conhecer qual é a vontade de Deus, para que a gente ande em aliança, em obediência com Deus. É para isso que serve um profeta. Se você pegar todos os profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Isaías, Ezequiel, esses homens revelaram coisas com relação à salvação do povo de Deus. Não tinha nenhum profeta ali revelando com quem que fulano e beltrano ia casar. Nada disso. Tudo aquilo ali estava sendo revelações voltadas para a salvação do povo de Deus. Jesus Cristo é um profeta sim, e ele nos revela a vontade de Deus. Veja só o versículo que está colocado aqui no nosso catecismo, João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Quem que é o Deus unigênito? Jesus, o único gerado, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quem revela a Deus para nós? Jesus Cristo. Jesus Cristo é um verdadeiro profeta, ele revela quem Deus é para nós. João 20, versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para que a Bíblia foi escrita? Para que o livro de João, o Evangelho de João, foi escrito? Para que nós creiamos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que através de crer nele, nós tenhamos vida. Jesus é um verdadeiro profeta, porque ele falou as palavras de Deus para nós, e essas palavras foram registradas para nos dar salvação. Ele é um profeta verdadeiro. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Jesus está falando, o Espírito Santo vai vir em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Qual é a grande obra do Espírito Santo? E por que Jesus é um profeta? Porque ele enviou o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos revelasse, nos fizesse lembrar, nos ensinasse todas as coisas que o próprio Senhor Jesus havia dito. O Espírito Santo, ele não tem luz própria. O Espírito Santo, ele não é o grande agente do universo. O Espírito Santo, ele tem uma grande função no Novo Testamento, e é ser um holofote, e ele iluminar a pessoa do Senhor Jesus. Por isso que toda a doutrina atual, pentecostal, neopentecostal sobre o Espírito Santo, está completamente errada, completamente antibíblica, porque o Espírito Santo nunca veio chamar a atenção para ele mesmo. A grande obra do Espírito Santo está aqui, gente, é só ler o texto. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Qual que é a obra do Espírito Santo? Apontar para Jesus, apontar para a salvação de Cristo, direcionar todos os nossos olhares para a pessoa de Jesus. E aí quando você lê então livros como Bom Dia Espírito Santo, Bem-vindo Espírito Santo do Ben-Hinn, quando você lê esses livros do Kenneth Hagin, esses livros desses grandes autores aí pentecostais e neopentecostais, tudo isso é falso, tudo isso é contra as Escrituras, porque o Espírito Santo, ele está aqui para nos levar para Cristo e não para nos levar para Ele mesmo. A grande obra do Espírito Santo é nos ensinar quem Jesus é. Jesus é um verdadeiro profeta, porque ele enviou o Espírito Santo para nos revelar a vontade de Deus. Pergunta 24. Como que Cristo executa o ofício de sacerdote? Como é que Jesus Cristo é um sacerdote? Vamos olhar aqui, vamos ler a resposta. Cristo executa o ofício de sacerdote
por oferecer a si mesmo uma única vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina, para nos reconciliar com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Para que serve um sacerdote, gente? Isso aqui é uma coisa fantástica e uma coisa que só aconteceu com Jesus. Todo sacerdote no Antigo Testamento, Marcos, ele pegava uma ovelha, ele pegava um bezerro e ele oferecia esses animais a Deus como sacrifício. Jesus fez uma coisa extraordinária. Ele era ao mesmo tempo sacerdote e ao mesmo tempo sacrifício. Você já parou pensar num negócio desse? Ele é o sacerdote que ofereceria a Deus um sangue para aplacar, para perdoar, para expiar o pecado do povo. Mas o sangue que esse sacerdote ofereceria não era um cordeiro, não era um bezerro, não era um bode, era ele mesmo. Jesus Cristo ofereceu a si mesmo na cruz do Calvário como um sacrifício a Deus. É por isso que lá em João capítulo 10 diz assim: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Percebe que as coisas da Bíblia começam a se encaixar? Percebe que as verdades da Escritura, uma começa a se conectar na outra, como se fosse um quebra-cabeça? Espera aí, Jesus é um sacerdote, e ele ofereceu a si mesmo. Nunca na história dos judeus, nunca na história da Escritura, nós ouvimos dizer de um sacerdote que sacrificou a si mesmo a Deus. Gente, isso aqui é glorioso demais, isso aqui é extraordinário demais. É o próprio sacerdote se tornando sacrifício e dizendo assim: eu morro por eles. Que coisa gloriosa a redenção, que obra espetacular a salvação. É por isso que a gente tem que passar a vida inteira estudando a salvação, porque isso aqui, tem doutrina aqui, até no céu para a gente continuar aprendendo. Tem coisas maravilhosas de Deus aqui, até no céu para a gente continuar entendendo. Um sacerdote que ofereceu a si mesmo uma vez só. No Antigo Testamento, precisava se oferecer vários sacrifícios, vários e vários sacrifícios, eles eram oferecidos todos os anos. Cada vez que uma pessoa pecava, tinha que levar um cordeiro, tinha que levar uma pombinha, tinha que levar um bode para ser sacrificado. Jesus, ele se ofereceu apenas uma única vez, porque ele era um sacrifício perfeito. Ele não precisava continuar se oferecendo várias e várias vezes como sacrifício. E aqui é importante falar uma coisa para vocês. Muitos de nós, aqui no Brasil, viemos do contexto ou de famílias católicas e frequentamos a missa. O que acontece na missa? O padre pega a hóstia, ele consagra a hóstia e diz: eis aqui o corpo de Cristo. Ele pega o vinho, a taça, e ele fala: eis aqui o sangue de Cristo. E você já viu que o padre, ele reza a missa, não é num púlpito igual esse? Ele reza a missa no quê? Num altar. Sabe por que tem um altar na Igreja Católica? Porque ele está oferecendo um sacrifício. Cada vez que uma missa é celebrada, aquela hóstia, ela se torna o próprio corpo do Senhor Jesus. Aquele cálice de vinho, ele se torna o próprio sangue do Senhor Jesus. É uma doutrina católica chamada de transubstanciação. A substância se transforma no próprio corpo de Jesus. E aí o que acontece? Naquele altar, o padre, ele está novamente fazendo uma repetição do sacrifício do Senhor Jesus. Isso é uma blasfêmia. Por isso que a Igreja Católica está tão errada. E também tem várias outras coisas erradas lá, não é só isso não, mas essa talvez é uma das grandes heresias católicas, que toda vez que uma missa é celebrada é repetida, a hóstia colocada ali e ela sendo oferecida como o sacrifício do Senhor Jesus. É blasfêmia, porque Hebreus capítulo 6 fala que quem repete o sacrifício de Cristo, está expondo ele novamente ao vitupério, está expondo ele novamente à vergonha. Então cada vez que uma missa é celebrada e o padre, ele está consagrando aquilo ali, ele está fazendo uma repetição do sacrifício de Jesus, que não precisa ser feito, é uma heresia.
Por quê? Porque nós somos ensinados aqui pelo nosso catecismo e por Hebreus também, que Jesus, ele se ofereceu apenas uma única vez para tirar os pecados de muitos. Olha aqui o texto de Hebreus. Olha Hebreus 9, 28, que o nosso catecismo aqui fala. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Um só sacrifício, Gustavo. Uma só oferta, nenhuma outra sendo oferecida. Uma única vez, esse sumo sacerdote oferecendo a si mesmo e não precisa mais de sacrifício. Hebreus 2,17, o próximo versículo. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, Jesus se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. A obra de Jesus, como sacerdote, é que ele satisfez a justiça divina, ele foi um sacrifício perfeito. E ao mesmo tempo, ele também foi um sacrifício que tirou, que apagou os pecados do povo. O que significa isso? Ele fez propiciação. Propiciar é tornar Deus favorável. Propiciação é o ato de Jesus na cruz, de Deus não mais ser o nosso inimigo, mas ele ser o nosso amigo, favorável a nós. O ofício de sacerdote de Jesus é importantíssimo, porque ele proporcionou as pazes com Deus. O sangue dele fez com que os nossos pecados fossem tirados e Deus pudesse ter paz conosco. Olha que tremenda obra Cristo fez na cruz do Calvário. Continuando, Hebreus 7,25, um outro texto importante, porque aqui o nosso catecismo diz que Jesus, como sacerdote, ele faz intercessão por nós. E isso aqui é importantíssimo entender. O que é a intercessão de Jesus? O que é a obra intercessória de Jesus como sacerdote? Hebreus 7,25. Por isso, também Jesus pode nos salvar totalmente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos entender exatamente o que isso aqui quer dizer. Quando a gente fala de intercessão, o que a gente lembra? De uma oração a favor de uma outra pessoa, não é? É isso que a gente sabe de intercessão. Olha, eu vou interceder pela vida do João, do Mariano. Eu estou orando a Deus, pedindo a Deus a favor da vida daquele homem, a favor da vida daquela mulher. Isso é a intercessão que a gente está acostumado. Mas a palavra intercessão não tem somente esse significado. Intercessão também significa se colocar no lugar do outro para beneficiar essa pessoa. Eu me coloco no lugar da outra pessoa, e eu me colocando no lugar dessa outra pessoa, eu beneficio ela. Eu faço com que ela tenha benefícios que ela não mereceria, que ela não fez por onde para ter, mas por eu estar no lugar dela, eu proporciono para ela esses benefícios. Essa aqui é a ideia de intercessão no texto que nós lemos de Hebreus 7,25. Jesus, ele vive. O que significa que Jesus vive? Jesus morreu, ficou 3 dias sepultado, mas ele ressuscitou. Ele ficou 40 dias aqui na terra, falou com os discípulos dele, e depois, lá em Atos e lá em Lucas, é dito que Jesus, ascendeu aos céus. Enquanto os discípulos estavam lá na Galileia, eles viram Jesus subindo vivo para os céus, em carne, osso, espírito, num corpo completo. Então Jesus hoje, ele está vivo no céu. Já parou para pensar que tem um homem vivo no céu? Agora você quer ver que coisa mais impressionante? Não tem só um não, tem 3. Porque Enoque está vivo no céu, Deus tomou Enoque e ele não morreu, e Elias também está vivo no céu. Então tem 3 homens de carne e osso no céu vivo. E
E como é que você explica um negócio desse, entende um negócio desse, só chegando no céu? Porque é uma coisa maravilhosa, tem homens de carne e osso lá no céu, com Deus no céu, e isso é fantástico. Jesus, ele está vivo nos céus. Isso significa, quando a Bíblia usa essa palavra aqui, que ele vive para sempre, para interceder por nós, significa que ele não está morto, que ele não está impotente de fazer alguma coisa por nós. Quando nós oramos, quando nós pedimos alguma coisa para Deus nos céus, todas essas coisas passam pela mediação de Jesus, pela intercessão de Jesus. O que é a intercessão de Jesus, então? Não significa que ele está no céu continuamente orando a Deus no céu. Essa é uma ideia errada de intercessão de Jesus. Jesus não está lá de joelho, diante do trono de Deus, Senhor, Tamar pecou de novo, Senhor, perdoa ele. Senhor, o Juarez pisou na bola de novo, ajuda ele. Deus, alcança lá o Humberto, coitado. Não é isso que Jesus está fazendo no céu. Jesus, ele não está lá intercedendo nesse sentido de oração. Jesus, o sangue dele, a obra que ele fez aqui na terra de salvação, ela se interpõe no céu, ela se coloca diante de Deus, através do sangue dele no céu, e isso é uma lembrança, isso é um memorial vivo no céu, que toda vez que a justiça divina quer punir o pecador, se aquele pecador foi comprado por Cristo, na cruz do Calvário, a justiça divina, ela está satisfeita. O sangue pagou por aquele pecador. O sangue de Jesus fez propiciação por aquele pecador. A ira de Deus não precisa mais cair sobre ele, porque ela já caiu de uma vez por todas sobre Jesus. Isso é a obra de Jesus como sacerdote. Jesus, no nosso lugar, diante de Deus nos céus, fazendo intercessão por nós. Não é que ele está lá ajoelhado e orando, mas ele está lá com o sangue dele falando, tudo que o Senhor tinha para cobrar dos pecadores que devem ser salvos, o Senhor já cobrou de mim, eles são meus, aplaca a tua ira, Deus, o Senhor não precisa condená-los, eles são santos, através do sangue do Calvário. Maravilhoso, maravilhoso, estupendo isso aqui. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, olha a obra de intercessão de Jesus. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Por todas aquelas pessoas de toda tribo, língua, raça e nação, que devem ser salvas, Jesus é a propiciação pelos pecados de todos eles. Ele é a salvação de todos aqueles que devem ser salvos por Deus. Ele é o nosso advogado, ele é o justo, que está diante de Deus nos céus e fala, eles não os condene, o Senhor já cobrou de mim a condenação deles. Romanos 8,33, olha a obra de intercessão de Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse versículo aqui do apóstolo Paulo, versículo Romanos 8,34, ele fala uma coisa interessante, ele prova que a ideia da intercessão de Jesus não tem nada a ver com oração constante, tem a ver com morte, porque diz aqui, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. A nossa intercessão é por Cristo estar assentado no trono do universo, à direita de Deus, o lugar de autoridade, e o sangue dele fazer lembrança, a morte dele fazer lembrança, que tudo para a salvação do pecador foi conquistado na cruz, foi ganho na cruz. Essa é a intercessão de Jesus, esse é o grande ofício de sacerdote de Jesus. Ninguém podia cumprir esse ofício. Pausa aqui, deixa eu te explicar uma outra coisa sobre a Igreja Católica.
A Igreja Católica Apostólica Romana, ela diz que o Papa, ele é o supremo pontífice de Deus na terra, o sumo pontífice. O que significa isso? Ele é o maior sacerdote de Deus na terra. E a Igreja Católica chama esse maior sacerdote, pontífice, que é sacerdote em latim, ela chama esse grande sacerdote de vigário de Deus na terra. Vocês já devem ter ouvido esse termo, o Papa é o vigário de Cristo, ou o Papa é o vigário de Deus. Outra blasfêmia. Por quê? Vicarius, em latim, significa substituto. Chamar o Papa de vigário de Cristo é que ele é o substituto de Cristo na terra. Eu te pergunto, ele pode ser o nosso sacerdote diante de Deus? Um homem pecador pode ser um sacerdote pelos outros homens pecadores diante de Deus? Não, só Jesus pode ser o nosso mediador. Só Cristo pode ser o nosso vigário diante de Deus. Por isso que a gente não deve chamar e deve abraçar essas doutrinas católicas de forma nenhuma. Elas têm heresia do começo ao fim, gente. A Igreja Católica não está ficando boazinha. Tem muito evangélico, tem muito protestante que está querendo dar as mãos para a Igreja Católica. Isso é insanidade, isso é uma loucura. Roma não tem nada a ver com Jerusalém. Roma, a religião católica apostólica romana, não tem nada a ver com cristianismo. Aquilo ali é paganismo puro, do começo ao fim. Aquilo ali não tem nada a ver com Deus. As doutrinas católicas não têm nada a ver com Deus. Não existe possibilidade de nós que somos protestantes, evangélicos, termos qualquer unidade com a Igreja Católica, porque as doutrinas que eles afirmam e aquilo que eles pregam é totalmente antibíblico. Não tem jeito de aceitar. Tanto que os puritanos, e inclusive aqui na nossa confissão batista, os puritanos eles acreditavam que o Papa era o anticristo. E eles não tinham dificuldade nenhuma de chamar o Papa de filho do diabo. Eles eram bravos, gente. Porque naquela época, vocês têm que lembrar que estava em vigor a Santa Inquisição, que de santa não tem nada. A Inquisição matou muitos irmãos e irmãs nossos, que eram crentes de verdade na Idade Média e na época da Reforma Protestante. E um detalhe, as pessoas acham que a Igreja Católica está ficando boa, está melhorando, está mais aberta, teve a renovação carismática. A renovação carismática só piorou tudo e fez os católicos virar pentecostal. Aí atrapalhou mais ainda o que já estava ruim. Mas não tem nada de bom naquilo ali, não. Há esses tempos para trás, eu fui com o pastor Paulo para Roma, nós fomos para a Itália, e nós visitamos o Vaticano. Logo do lado da direita, da Catedral de São Pedro, continua erguido lá, durante mais de 6 séculos, o segundo prédio mais importante do catolicismo. Tem a Catedral de São Pedro, que está ali na frente, na Praça de São Pedro, lá em Roma. Do lado da direita fica o prédio mais importante deles depois dessa catedral, o Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício é o antigo Tribunal da Inquisição. Eles mudaram o nome dele para Congregação, para Doutrina e para a Fé. O antigo Papa, antes desse, o Joseph Ratzinger, o Bento XVI, ele era o presidente da Congregação para a Doutrina e da Fé, a Santa Inquisição. Segundo alguns relatos aí que vaza de lá de vez em quando, ainda tem perseguições, ainda tem torturas, até hoje sendo feitas pela Inquisição. Uma delas está registrada aqui no Brasil, foi feita na década de 70. Procura o testemunho do padre José Aníbal dos Reis. Pode procurar o testemunho do padre José Aníbal dos Reis. Por ordem do Papa, ele foi torturado aqui no Brasil. Ele se tornou pastor batista e ele viveu a vida inteira dele pregando o evangelho. E ele foi uma das pessoas que Deus usou na conversão da sua mãe, Gustavo. Porque ele pregou para a dona Verônica, que é membro aqui da nossa igreja, e pregou para ela muitos anos atrás, na década de 70. Ela me contou a história e me deu 2 livros dele. Então, um padre aqui do Brasil que foi perseguido por ordem do Papa. A Igreja Católica não mudou coisa nenhuma, ela continua fazendo muitos mártires e ela está com a mão suja de sangue dos mártires do povo de Deus. É importante ir fazendo esses links para a gente entender como aplicar essas doutrinas.
Pergunta 25, vamos lá. Agora a gente tem que ver um outro grande ofício do Senhor Jesus. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Ele é um grande rei. Como Cristo executa o ofício de rei? Resposta: Cristo executa o ofício de rei, sujeitando-nos a si mesmo, ao nos governar e defender, e em restringir e vencer todos os seus e os nossos inimigos. Um rei, ele deve ser obedecido. Cristo, ele executa o ofício dele de rei, quando ele nos sujeita a ele mesmo. Por que essa parte aqui é tão importante? Por que um dos ofícios de Cristo na salvação é ele ser rei? Porque nós somos rebeldes por natureza. Nós somos filhos da ira por natureza. A Bíblia, ela chama a nossa vida de filhos até do diabo, antes da conversão. 1 João fala disso, de filhos do diabo, e de filhos da ira está lá em Efésios capítulo 2. Então nós não somos bonzinhos, e todo mundo que nasce na terra não é filho de Deus, não. Filho de Deus é só aquele que obedece a Deus. É só aquele que foi salvo por Deus. Filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Às vezes não é não. Você pode ser criatura de Deus, foi criado por Deus. Mas filho de Deus é só aquele que obedece a Deus. Jesus ser rei, e ele nos sujeitar a ele mesmo, é importante para que a nossa natureza rebelde se torne obediente e se torne serviçal de Deus, se torne submetida a Deus. Por isso Cristo precisa ser rei, para submeter o nosso coração rebelde à sua lei, ao seu governo, às suas obras. Veja lá o Salmo 110, versículo 3. O Senhor enviará de Sião. Quando fala Sião aqui é Jerusalém, é o monte Sião que fica lá em Jerusalém. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Opa, cetro é aquele instrumento, é aquele bastão que o rei usa. Através desse instrumento, ele mostra a autoridade real dele. Deus, ele enviaria desde Jerusalém o poder dele, e Jesus dominaria sobre os seus inimigos, e governaria sobre todos eles. Mateus capítulo 2 agora, vamos ver se Jesus é esse rei, que governa sobre os inimigos, e que governa sobre o povo dele? Mateus 2, versículo 1 e 2 e versículo 6. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos. Mago aqui, gente, não é mágico, não é o Mr. M, não é o David Copperfield, não. Mago aqui é uma palavra usada que ela significava também sábio. Então você pode trocar essa palavra mago por sábio. Eram sábios do Oriente. É só isso que está dizendo aqui. Vieram alguns sábios do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Olha que coisa tremenda. E tu, Belém, terra de Judá, versículo 6, não és de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia, de ti sairá o rei, que há de apacentar ao meu povo, Israel. O Novo Testamento declara que o Senhor Jesus Cristo é um rei. Ele nasceu para ser rei dos judeus, e ele nasceu para ser rei de toda a humanidade, e para governar toda a humanidade. Tanto que lá em Apocalipse fala que ele tem na sua coxa escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o grande rei, ele governa todas as coisas. Por que isso é importante no que diz respeito à nossa salvação? Por que Jesus precisa ser rei para nós sermos salvos? Porque ele é um rei guerreiro. Ele é um rei que nos defende contra o mundo, o pecado e o diabo. Ele venceu perfeitamente todos esses três inimigos. Ele é um rei guerreiro que nos defende contra todas as nossas tentações, e ele nos protege com a glória dele de todos os nossos inimigos e de todas as nossas quedas. Ele é um rei capaz de proporcionar e de ser para nós um guia seguro para o céu.
É isso que está escrito aqui no versículo 6 de Mateus que a gente leu. Ele é um guia que vai apacentar, que vai cuidar das ovelhas, que vai cuidar do povo dele, até que todos cheguem em segurança nos céus. Jesus é o nosso rei. Mais uma passagem mostrando que ele é rei. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 25. Porque convém que ele, Jesus, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai vencer todos os inimigos. Nenhum inimigo dele vai prevalecer. Ele vai reinar até vencer completamente todos os inimigos. E aí nós vimos, lá na pergunta 22 do nosso catecismo, que Jesus ele é o nosso profeta, o nosso sacerdote e o nosso rei. E que ele é tudo isso na sua humilhação e na sua exaltação. Olha a pergunta 26 do catecismo agora. Em que consistiu a humilhação de Cristo? No que Jesus foi humilhado? Vamos ler só a resposta. A humilhação de Jesus Cristo consistiu em ele, e isso em condições precárias, ter nascido sob a lei, sofrido as misérias dessa vida, a ira de Deus e a morte de um maldito na cruz, em ser sepultado e permanecer sob o poder da morte por um tempo. Isso aqui é o estado de humilhação de Cristo. Agora eu quero que vocês imaginem. Jesus. Provérbios chama ele da sabedoria. Provérbios chama Jesus do arquiteto da criação de Deus. Aquele que foi o grande artífice da construção de Deus e de todo o universo e da criação. Aquele que o Salmo 45 fala que ele habitava num palácio de marfim e pedras preciosas. Um ser gloriosíssimo, maravilhosíssimo, que os anjos adoravam desde que foram criados. Esse ser, ele desceu do céu, ele nasceu para estar sujeito à lei de Deus aqui na terra. Ele sofreu as misérias dessa vida, dor, sono, fome, frio, rejeição, depressão, frustração, perseguição, sofreu tudo isso. Ele sofreu a ira de Deus na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofreu a ira de Deus na cruz. Ele sofreu a morte de um maldito na cruz. Todo aquele que for pendurado na cruz é maldito de Deus, diz o apóstolo Pedro. Ele morreu como maldito, como miserável, como um perdido. Ele foi sepultado. Imagina o rei da vida, o rei da glória, aquele que deu vida para os seres humanos, tendo que ser sepultado, tendo que ser colocado lá em um cemitério. E ele permaneceu por um tempo sob o poder da morte, 3 dias morto. Isso é a doutrina da humilhação de Cristo. Ele foi humilhado, ele foi sujeitado à grande humilhação. Só que não para por aí, porque a nossa salvação, ela depende da humilhação, mas ela depende também da exaltação. O nosso catecismo, ele é muito preciso no que ele escreveu. Em que consistiu a humilhação de Cristo? O verbo consistir aqui está no passado. Em que consistiu? Jesus foi humilhado no passado. Hoje ele não está mais humilhado. Pergunta 27, olha lá. Em que consiste a exaltação de Cristo? Presente. Hoje Cristo está exaltado. Hoje Cristo está glorificado. Hoje Cristo reina com todo o poder e com toda a majestade dele. Olha a resposta. A exaltação de Cristo consiste em sua ressurreição dentre os mortos ao 3º dia, em subir aos céus e sentar-se à direita de Deus Pai. Ele está num lugar de autoridade. E em vir para julgar o mundo no último dia. Gente, 3 coisas importantíssimas da exaltação de Jesus. A morte não pôde vencê-lo, ele ressuscitou no 3º dia. Ele subiu aos céus e ele governa o universo sentado à direita do trono de Deus. E ele, no último dia, voltará para julgar
todos os homens aqui na terra e para dar a justa retribuição de todos os pecados feitos aqui na terra. Um perfeito profeta, um perfeito sacerdote e um perfeito rei. Para a gente encerrar, abre lá em Apocalipse, no capítulo... Deixa eu olhar aqui. Apocalipse... Deixa eu ver qual capítulo. 11. Olha o que esse grande rei vai fazer, esse grande profeta, esse grande sacerdote. Versículo 15, Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e o tempo para destruíres os que destroem a terra. Essa vai ser a grande atuação do Senhor Jesus no retorno dele, como o grande rei, como o grande sacerdote e como o grande profeta de Deus. Agora deixa eu só dar um aviso de como é que vai ser as próximas aulas. Nós vamos ter mais uma aula sobre esse tema. Nós vamos ver agora, vimos os ofícios de Cristo na redenção, nós vamos ver agora a disposição de Jesus para salvar e vamos ver os ofícios do Espírito Santo na salvação. Mas como é que vai acontecer isso? Semana que vem tem aqui a conferência só para mulheres da Simone Quaresma, a mulher bíblica. Vai ser domingo também, 10 horas da manhã, a última etapa da conferência. Então não vai ter escola dominical semana que vem. Na outra semana, voltando à escola dominical, nós vamos terminar esse assunto e aí nós vamos começar um assunto novo. O assunto novo que a gente vai começar, nós vamos estudar, de acordo com as nossas duas confissões, as doutrinas da graça. Vamos estudar a depravação total, vamos estudar a eleição incondicional de Deus, vamos estudar a expiação particular, vamos estudar a graça, o chamado eficaz ou a graça irresistível, e vamos estudar a perseverança de todos aqueles que foram salvos. E aí a gente vai levar esse tema até o final do ano, estudando detalhadamente cada uma dessas doutrinas e vendo nas nossas confissões de fé como que tudo isso é bíblico e se harmoniza com o Evangelho de Deus. Então semana que vem, gente, os homens não venham na escola dominical. Vocês não têm nada que ver com a escola dominical semana que vem. É só para servas, é só para as irmãs, só elas aqui, 10 horas da manhã. Na outra semana, terminamos sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Tá bem? Estamos encerrados então, até a noite, às 7 horas. Deus te abençoe.